Tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais e é com muita alegria e honra que recebemos aqui no Palácio Sede da Universidade Aberta os senhores professores Carlos Harnes e o Sr. professor José Almeida Cruz, da Universidade do Amazonas e da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Federal do Pará, agradecendo a sua disponibilidade para nos oferecerem eh, partilha do seu conhecimento neste seminário. O professor Carlos Ages Cordena vai moderar esta sessão e o Sr. professor Almeida Cruz vai fazer a sua conferência e partilhar connosco a sua investigação. E é com muita alegria que cá vos receber. Sejam bem-vindos e dou a palavra ao professor Carlos Ages para fazer a apresentação e coordenar esta sessão. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, a todos e a todas pela presença e, claro, sobretudo pela presença do José Carlos. Embora a gente trabalhe, digamos, em universidades irmãs, ele em Manaus, eu em Belém, só nos encontramos aqui. Então foi também digamos, e já conversamos várias vezes e acho que é muito bom de nos encontrarmos aqui justamente num seminário que tem uma dimensão global, porque o José Carlos vai falar de tradições locais e sua relevância, digamos, para problemas globais atuais, inclusive, como vamos ver. Antes, eu vou apresentar rapidamente o José Carlos. Então, José Carlos Almeida Cruz, um nome indígena Biami, é indígena do povo Piratapuia, e que mora lá onde ele também nasceu, naquilo que se chama Cabeça do Cachorro. Quem olha o mapa do Brasil vai ver que no extremo noroeste do país, a fronteira tem justamente a forma quase uma cabeça de cachorro, por isso esse nome fica na fronteira entre o Brasil e a Colômbia, também região conhecida como Alto Rio Negro, ou mais exatamente, no caso da região do José Carlos, é o Rio Valpés, que faz parte de uma região multicultural, tem mais de 23 povos indígenas que moram lá. Ele mesmo, como já falei, é Piratapuia, falante do tucano, que é a língua indígena mais falada naquela região, e mora e, digamos, tem muitas relações como muitas pessoas daquela região com a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é a maior que fica lá. Ele fez graduação em pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e trabalhou quase 20 anos na formação na educação básica. Também fez uma especialização neste quadro dentro da área de educação escolar indígena, assim se é a abreviatura lá no Brasil. Portanto, alguém que, digamos, além do trabalho pedagógico, também tem um trabalho, digamos, justamente, digamos, na causa indígena, muito próximo. Depois ele fez um mestrado em antropologia social na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em Manaus, onde ele está atualmente fazendo doutorado na mesma universidade, no mesmo programa de pós-graduação. Ele está, no momento, em Lisboa por 3 meses, o tempo já está se findando, para fazer um estágio de pesquisa aqui em Lisboa. Então, vamos passar agora para o José Carlos. Muito bom. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui na Universidade Aberta, essa oportunidade de a gente compartilhar os nossos conhecimentos indígenas e, é claro, sob a orientação dos meus orientadores da Universidade Federal do Amazonas, que me orientaram de compartilhar o nosso conhecimento, principalmente indígena, divulgar o nosso conhecimento, as práticas que a gente tem em relação com a natureza, nosso conhecimento com as nossas origens, cosmologias e nosso entendimento de estar no mundo. Então, eu fico muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui em Lisboa. Primeiramente, dizer que, pelo menos na minha visão, gente muito hospitaleira, e até o presente momento, sinto muito grato de estar presente com as pessoas, meus colegas, tanto meus colegas são britânicos, são da Itália, meu curso de doutorado, mas eles são muito hospitaleiros, principalmente daqui de Lisboa. Então, fico muito agradecido por isso
e dizer ao meu povo do Alto Oeste, ao Rio Negro, dizer que eu estou muito bem aqui e de compartilhar o nosso conhecimento aqui em Lisboa, na Universidade Aberta. E agradecer às universidades pela a oportunidade, né, ao UFAM, ao programa de pós-graduação de Antropologia Social da UFAM, a APES, a FAPEAM, ao EDSIS e à Universidade Aberta. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bem, então vamos à minha apresentação, né? Como o doutor Carl aqui apresentou, faço parte, digamos assim, num contexto antropológico chamado Terras Baixas do Alto Rio Negro, né? Pelo mapa geográfico, é conhecido como cabeça do cachorro, né? Parece uma cabeça no mapa, né? Então é por isso que é conhecido assim, dessa forma, né? Então, faço parte dessa localidade do Alto Alpestre, né? Então, eu trago aqui uma visão para compartilhar no conhecimento, no contexto global, né? Uma visão panorâmica das mudanças climáticas na visão indígena, na ótica indígena, né? Então, né, fazem parte, digamos assim, de transmissão de contextos, transmissão orais dos nossos ancestrais e que podem, digamos assim, dar alguma solução às problemáticas que estamos enfrentando agora no contexto global de mudanças climáticas, né? Então, a minha proposta de investigação no nosso contexto de compreensão indígena, a gente entende que as árvores são seres vivos, são como gente, como nós, né? Então, essa é a proposta, dialogar com as florestas, porque para nós são gentes, digamos assim, né? Então, a gente dialoga para a gente fazer uma roça, para a gente queimar, para a gente plantar, a gente dialoga com essas florestas, né? Então, essa é a questão, primeira questão, né? E a outra questão é que os seres vivos vivem nas florestas, né? Por exemplo, ele vive nas florestas, assim como a terra, o fogo e o cultivo de plantas. E na nossa compreensão indígena, são como seres vivos também, né? E são passíveis de manipulação, passíveis de controle a partir do nosso diálogo com essas seres gentes da floresta. Então, para esta finalidade, né, de diálogo, a gente entende, é um diálogo diplomático tradicional indígena com esses seres da natureza, né? Aqui eu diria assim, né? Quando você vai enfrentar um mundo diferente, você tem que ir com o diálogo diplomático, né? Tradicional, no nosso caso, é tradicional. Nós temos que dialogar com esses seres da floresta para a gente poder enfrentar, para a gente poder dialogar, para a gente poder fazer algo. E a partir disso, eu utilizo os termos cosmopolíticos e cosmotécnicos, né? No sentido de que a gente entende, além da política, existem outros seres que a gente dialogamos os nossos ancestrais, dialogavam desde as origens até o presente momento, né? E isso instiga a gente a dialogar novamente, trazer de volta esses diálogos no enfrentamento a essas mudanças climáticas. Qual é a resposta que a gente tem que trazer para a gente buscar alguma solução no nosso planeta, né? Algumas buscas de soluções que a gente traz aqui na minha pesquisa, digamos assim, né? No contexto mais geral, é para a restauração de ambientes arruinados, e a gente, na nossa tradição, tem essa prática e que a gente tem essa relação com a natureza, digamos assim. Muito bem, então, no sentido geral, a minha pesquisa ela está voltada com 8 práticas tradicionais que eu vou trazer na minha tese de pesquisa, né? Essa é uma pesquisa de desenvolvimento e vou trazer como resultado futuramente, digamos assim. Mas eu vou compartilhando a partir do momento que eu estou levando
para frente essa questão de busca de soluções para essas problemáticas naturais. É muito, eu poderia dizer, agressivas, né? Não só da parte do homem, mas também da própria natureza que está, digamos assim, que está dando resposta a essas nossas relações com a natureza, digamos assim, né? A natureza responde a partir das nossas atividades práticas que a gente tem relação com a natureza, digamos assim. Então, nós temos que dialogar com a natureza, digamos assim, né? Muito bem, então, a gente entende que existem vários mundos nesse contexto de compreensão indígena, né? Que a gente dialoga, né? A gente chama de território, moradas ou mundos, porque esses seres vivos, florestas, digamos que eles estão no mundo deles e a gente no nosso mundo. Então, temos que ter esse diálogo diplomático com eles, né? Basta imaginar, digamos assim, o diálogo, numa guerra, por exemplo. Você vai enfrentar uma guerra, você tem que ter um diálogo diplomático. Se não der certo, aí a guerra, né? Então vamos ter que conversar, dialogar. É mais ou menos nesse sentido, digamos assim, né? Muito bem, então, essas práticas tradicionais, a gente entende, né, que existem três mundos na compreensão indígena, né? Aí eu coloco na cartela, né? E esses são três mundos que existem na compreensão, a gente chama do comum. O comum que controla, que dialoga, digamos assim, que faz a prevenção para manter, para dialogar, para manter a sua comunidade e o seu povo, digamos, né? Então, são três mundos que existem na nossa compreensão indígena. E estão lá os seres que a gente chama de seres, a maçã, que a gente chama de seres cósmicos, e a gente, como maçã, né, como gente nessa relação, né, somos conhecidos como seres cósmicos. E a esses seres cósmicos, que eu digo aqui, que eu estou apresentando, esses seres cósmicos são os peixes, as cobras, os répteis, as aves, os pássaros, os tipos de animais vertebrados, invertebrados, os animais peçonhentos e não peçonhentos, assim como as plantas, florestas e seus frutos. São seres, para nós são seres que têm vida, são seres, no seu mundo são seres vivos. A gente compreende da ciência também dessa mesma forma, né? Eu compartilho aqui para nós são seres que têm vida no mundo deles. Muito bem, então, como parte de fontes de vida também, fazem parte dessa perspectiva, também são seres vivos para nós. O vento, a água, o sol, a lua, as estrelas e todos que influenciam no bem-estar da vida das pessoas. As constelações são como se fossem seres vivos. Por isso ele rege a vida dos povos indígenas, digamos assim, né? Muito bem, então, aí uma observação importante, por que que a gente fala isso, né? Por que que os indígenas falam isso? Alguém deve perguntar, né? Os seres vivos, como a maçã, né? No mundo deles, eles são dotados de inteligência, esse, né, pensamento, poder de metamorfose, sabedoria, domínio material visível e imaterial invisível, e desde a trajetória na canoa de transformação, digamos assim, né? Então, significa dizer que esses seres que a gente chama de maçã, eles têm, digamos assim, a compreensão, um nível muito mais elevado do que a gente, porque a gente não tem, o ser humano não tem a capacidade de reverter a vida, enquanto que esses seres, eles têm digamos assim, a função de metamorfose. Eles se renovam, as plantas se renovam, os animais se renovam. Enquanto na nossa compreensão indígena, nós perdemos essa capacidade de renovar a vida, né? Digamos assim, né? Aí a gente não tem essa capacidade
de voltar novamente à vida, mas os animais têm, as plantas têm. E a ciência confirma isso, digamos assim. Muito bem, então, aqui eu coloco a discussão sobre a temática que eu trago, né? É sobre o diálogo com as florestas, né? Aí eu coloco uma parte da minha pesquisa, né? Digamos assim, a citação de um sábio indígena Piratapuia. Ele coloca assim, né? Este ser de fartura, a Seboguê, após sofrer violência doméstica, falou sobre o motivo de ele esconder a fartura de alimento, né? Este meu filho me despertou com um golpe de violência, né? Ele irá passar maus presságios e tudo ruim na vida, né? Digamos assim, né? Digamos que o ser que colocou a fartura de alimento de florestas, digamos assim, nesse mundo, ele sofreu uma influência violenta do próprio filho. A gente pode comparar como se fosse a ação dos seres humanos contra essa natureza que ele colocou, né? Aí, no caso, ele colocou essa observação, né, digamos assim, dizendo que se a gente não cumprir os preceitos que ele colocou, o que a gente plantar não vai dar frutos, né? Nesse sentido, né? Ele vai plantar, mas só que não vai dar frutos. Essa questão que envolve esse mundo que estou fazendo na pesquisa de regeneração, de restauração de ambientes, né? Muito bem, então, faz parte da reflexividade indígena que a gente adotou na Universidade Federal do Amazonas, né? Que são nossas reflexões indígenas. E a partir das teorias que a gente estuda na antropologia, né? Tem várias teorias que explicam e tal, a compreensão do ser indígena, sociologia, política, cosmorrelações. A partir dessa compreensão, a gente busca entender, explicar para o mundo também a nossa própria compreensão, né? Aí, no caso, essa investigação, como eu já disse, ela tem a ver com a restauração de ambientes moradas, né? No caso de caça, de pesca e cultivo de plantas, né? Digamos que a gente traz na nossa prática práticas que a gente restaura, né? Digamos assim. Por isso que a gente mantém a nossa relação com a natureza até hoje de pé, pelo menos na minha região, né? Com essas práticas de relação de diálogo cosmopolítico, digamos assim, né? Práticas como coloquei lá, né? Práticas cosmopolíticas, práticas, né? De restauração desses ambientes. Então, né? E eu trago aqui para vocês, a partir da minha pesquisa, também que existem práticas de arruinamentos no nosso contexto indígena. Prática que certas pessoas arruinam o ambiente, a natureza, né? Então, e tem a ver com a relação agora dessas práticas com as mudanças climáticas no cenário mundial e que afetam o nosso contexto indígena, né? E a pergunta é essa: será que nossas práticas indígenas têm alguma solução para essas mudanças climáticas catastróficas no cenário mundial? Sim, eu digo que sim. Muito bem, aí um pouco de teoria, né? Eu baseio um pouco na cosmopolítica de Stuttgart, que trata sobre cosmopolítica, e o Rui, filósofo chinês, que trata sobre a cosmotécnica. Ele trata de cosmodiversidade, por isso que eles desenvolvem muita tecnologia. A partir de tecnologias, além da tecnologia, tem a ver com a nossa compreensão indígena. Então, ele tem explicação e sentido nessa questão. E um pouco de historicidade e a compreensão nos três mundos, digamos assim, né? Muito bem, então estamos aí nessa questão do diálogo da reflexividade, né? Digamos assim.
um diálogo com as florestas e sua ressurgência, né? Aí eu coloco ali no final, ali na questão em negrito, né? Os climas, árvores, gentes, os seres que habitam nas florestas, a terra, sua fertilidade para o plantio e terras adaptadas pelas próprias plantas, o fogo em volta de seres, aves, possível de ser controlado pela prática tradicional do Bacessé. O Bacessé é uma prática de sopro que a gente, digamos assim, pratica até os dias atuais. Aí, aqui eu compartilho um pouco da metodologia de apropriação do conhecimento Piratapuia, né? Eu sou do povo Piratapuia e vou compartilhar aí com vocês. Então, eu coloco aí na tradução em português, na língua indígena é outro entende mais, eu coloco aí. Endo e o apropriando a vida na roupa cósmica de sua avó ancestral da transformação, ornamentando-se em si, com os adornos deles e tomando posse dos elementos, ao sentar-se, você estará no mesmo nível de olhar e entendimento do outro. Em seu banco, cigarro e a igreja de conhecimento e o saber. Eu estou aqui com vocês. Essa explicação que eu estou dando agora. Estou aqui no meio de vocês, digamos que com os adornos dos meus ancestrais, para compartilhar os conhecimentos, de igual para igual, a gente dialogar. Aí estão aí esses ornamentos, digamos assim, né? Coloquei aí a numeração direta lá, digamos assim. Esses elementos, digamos assim, de compartilhamento e apropriação de conhecimento que acabo de colocar nessa afirmação, né? São ornamentos que os indígenas utilizavam, meus ancestrais, sutil o corpo, também os elementos do corpo. Tambor são, digamos, pedra de quartzo, a Puapini, cordão com plaquetas de ouro. Na origem era ouro, não era qualquer objeto. Capere, os óleos. E a igreja chocalho chama no cigarro, catrivaró, cuia cru de vida. É a base do fundamento da vida e caracterizaria um suporte cru de vida. Então, digamos que são elementos de apropriação de conhecimento quando você vai enfrentar outros povos. Então, as práticas, né, do especialista, né, neste diálogo diplomático nacional indígena, né? Então, aí são neste princípio que os povos do OPES mantêm suas origens até os dias atuais. Para entender melhor esta apresentação, se faz a pergunta do cenário atual, né? Aqui, onde estão os peixes, essas mudanças climáticas, onde eles vão? Existe algum aposento para eles? Perguntas que surgem nessa seca extrema provocada pelas mudanças climáticas, né? Onde estão os seres humanos? Digamos que eles têm um mundo próprio deles na nossa compreensão. Eles não desaparecem, eles estão no mundo deles. O Rio Secou, mas estão, eles têm um mundo, eles não vão desaparecer, na verdade. Aí eu coloco, nada mais ou nada menos, entendemos que são tipos de domus e ou morada de cuidado e proteção. Domus, você entende, né? Na época da Roma, né? Proteção e tal, né? Eles também têm a proteção. A natureza tem sua proteção, na verdade, né? Por exemplo, uma pedra não tem vida, mas é uma morada de algum ser, um caminho, uma fonte de fartura, uma porta de algum ser. É uma pedra para nos olhares, mas é uma morada, é um portal. Por estas e outras afinidades intrasociais, estes ambientes requerem os devidos cuidados, né? No caso da problemática deste diálogo, as florestas são as fontes de vida dos seres que neles habitam, procriam e perpetuam sua trajetória de vida. Dependendo das ações, corre o risco de serem extinguidas. Se a gente não cuidar deles, eles podem se extinguir. E aqui representa um pouco do desenho dessa compreensão, né?
a gente tem essa compreensão indígena, digamos assim, né? Existem três camadas do mundo nessa compreensão: a camada céu, a camada terra, o núcleo da terra. É o que rege o pensamento do comum pensador. Se nesse mundo acabou as águas, não tem mais águas tão secas, eles estão no mundo, eles vão se refugiar no mundo céu, eles se refugiam lá, ou no núcleo da terra. E o comum, ele pode operar também, ele pode mandar esses seres para o mundo céu e para o mundo, vamos dizer, né, que é núcleo da terra. É um pensamento que opera, rege o pensamento do comum indígena, digamos assim. E ali que vem a questão de controle dos seres, digamos assim, que existem no planeta Terra, tanto plantas como seres vivos, ser humano, né? É essa a compreensão que a gente tem no Alto Alpes, a questão dos três mundos que envolvem o contexto do indígena. Muito bem, então, né, aqui apresento um pouco a minha tese, né, digamos assim, vou desenvolver a partir dos elementos dessa compreensão e eu vou colocar aqui, né, os ciclos solares e lunares, o movimento cíclico das constelações, os tipos de alimentos do maçã e vai maçã, a fartura de peixes, fartura de frutos silvestres e domésticos que são regidos pelas constelações de cada época, né? A reprodução dos peixes, que eles chamam na língua indígena, Guaitunissé, Cumari. A escassez de peixe, existe escassez de peixe nessas épocas. Nem todo tempo os peixes vão estar em fartura, porque eles estão no mundo deles. Precisam desse mundo. Então tem que ir na sequência desse mundo. Então, os tipos de trabalho, né, que era no mundo indígena, né, preparação de roça também, né, os tipos de plantações, de hortaliças e plantios, as bebidas regionais também, as doenças, principalmente em cada constelação, elas têm que, digamos que, resguardadas e tal. O mundo tem que estar atento para cuidar o seu povo. Tem a ver, cada constelação tem um certo tipo de doença, gripe, diarreia, tal, né? Então a gente tem todo esse controle, se a gente seguir de acordo com as constelações, digamos assim, né? Então, esta compreensão indígena, digamos assim, né? Porque esse movimento em ciclos, é, e o especialista comum que, digamos assim, que norteia esse pensamento e cuidado com o seu povo, com os seus povos indígenas, digamos assim, né? Uma visão panorâmica guiada pelo Sol, pela Lua e as constelações. Realiza essa prática uma boa vizinhança e bem-estar entre os seres. Muito bem, é uma prática que eu chamo de Barcer-Posse ou Barcer. Digamos que os meus parentes que dominam mais esse contexto, eles têm essa explicação mais detalhada, né? E eu trago aqui um pouco dessa compreensão, né? Compreensão do diálogo com a floresta, né? E o maçã e tipo de maçã no seu processo de adaptação nos ciclos, né? Porque os seres também se adaptam nesses ciclos, não só nós, seres humanos, eles também se adaptam. Por exemplo, nós estamos adorados aqui de roupas para frio, assim eles também se adaptam nesse mundo deles, digamos, tem essa compreensão. Aí eu coloco aí, né? Em seus diálogos de Marcessé, estes povos criaram e criam um plano de intervenções e projetam previsões de como agir nos dias atuais em ciclo de Paicuri, que são enchentes e Cumari verão. É, aqui no caso, aqui estamos chegando no tempo de frio aqui em Lisboa, né? Então temos que adaptar o mundo. Tem essa compreensão, né? Dessa novo clima, né, digamos assim, né? Muito bem, então, como eu já coloquei aqui,
já falei, já registro em outras práticas e tudo mais, né? Muito bem, vamos lá. Seguindo para frente, aí é o diálogo cosmopolítico tradicional com Jukri-Maçã, né? Tem a ver com a restauração de ambientes, moradas, né? Para que as árvores não caiam em extinção, digamos assim, né? Então, nós temos práticas para restabelecer, para regenerar as florestas, né? Aí, como eu coloco lá, ou seja, após perturbação de utilização da floresta, na terra, e os seres que vivem nesse ambiente de morada devem ser reparados. É essa questão que envolve essa minha pesquisa, né? De estabelecer a natureza. Aí, alguém pergunta, né? O que que opera nesse contexto, né? Aí eu coloco no final, né? Este entendimento que proporciona o acompanhamento de acordo com os ciclos solares e das constelações. Aí eu coloco com língua indígena, né? Muito, porque em época ciclos, ou muito, épocas de ciclo de cheia, queimar verão. Você queimar em ciclo de fartura, já, já pode aquele ciclo de escassez. A gente vive nesses ciclos, digamos assim. E é nesta compreensão flexível que é comum acompanha a vida do seu povo, por meio de seu trânsito inteligível nos três lugares de moradas, seres. Muito bem, aí aqui apresento o que vou desenvolver na tese, né? Aí vou ler rapidinho o que vai ser tratado na minha pesquisa de tese de doutorado, né? Está em desenvolvimento ainda, né? O 7.1, diálogo de ordem de evacuação aos animais peçonhentos que possam perturbar no trabalho da roça. Envolve uma prática antes de trabalhar com a roça, né? 7.2, diálogo para que as árvores, gente, não nos mate. Acidente ou mal-estar no corpo, advindo das ações e o crime que desferem com golpes invisíveis, porque esses seres, eles se defendem e podem afetar o ser humano, digamos assim. Vai ser tratado também. 7.3, diálogo de tecimento na copa das árvores para evitar a queda das árvores na pessoa. Digamos assim, o acidente, evitar acidente, evitar golpes de crime, sabe? Porque ele, como seres, eles vão enfrentar a gente, digamos assim. Tem um diálogo de prática para evitar esse acidente. 7.4, sopro de revivência ao maçã que foi ou levou queda das árvores, ou digamos assim, sofreu um acidente, levou golpes do Yukrima, sabe? Em uma prática para trazer de volta essa pessoa que sofreu esse acidente. Foi ela tá também na minha pesquisa. 7.5 é o corte das águas correntes na seiva e no interior das árvores. É uma prática para ressecar as árvores, para a gente poder derrubá-las. E 7.6, corporificação de amigos para derrubada de roça. O indígena, ele vai lá sozinho derrubar, mas ele incorpora várias pessoas para derrubar uma roça. É uma prática também nossa indígena. Companhia para derrubar uma roça, digamos assim, né? Aí 7.7, controle do fogo na queima de roça. Aí eu apresentei em Coimbra como a gente faz o controle quando a gente queima uma roça. Temos o controle também, uma prática de mezimento para controlar, para que ela não espalhe, não em grande quantidade. A gente tem controle de queima de roça. Isso aí eu apresentei em Coimbra. 7.8 é o sopro que torna a terra em boa, né? Depois da queimada, a gente transforma a terra em boa para que ela seja produtiva e as frutas sejam bem nutridas e a gente tenha uma boa colheita. Muito bem, aí é um pouco de exemplo de como a gente manipula os elementos da natureza. No caso aí, eu coloquei as formigas, elas têm a função de evacuar os seres peçonhentos que estão lá. Eles agem, digamos assim, expulsam os animais peçonhentos.
para que eles não queimem ou não sofram durante a derrubada. A gente tem essa manipulação, digamos assim, cosmotécnica de sopro e tal. Essa função na floresta, manipulada pelo sopro do comum. Eles fazem essa evacuação para que eles não sofram acidente também. E aqui um pouco do exemplo da ação das aves durante a queimada. São águias. Aí, no caso, 9 tipos de águias que têm força. Aí o comum opera com esses elementos para fazer a queimada de roça. Aí a derrubada de roça e a queimada, né? Então, no caso, para o sucesso da queimada, digamos que vai ter um resultado produtivo mais controlado, não aquela queimada que a gente vê na televisão e tal, né? Desastrosa. Não é essa. O nosso é controlado, digamos assim. Aí eu coloco um pouco da compreensão sobre a Terra, né? Nós temos a compreensão do povo Piratapuia sobre a terra, né? Fértil, que o comum aplica para que ela tenha produtividade no plantio, né? Temos 9 tipos, 9 tipos de terra. Aí eu traduzi um pouco na língua portuguesa. Eu tenho na língua indígena lá, tentei traduzir para compreensão, né? Aí o número 1 é terra de ovas de rã. Não sei se vocês têm conhecimento de ovos de rã, né? A terra ela tem que ser transformada como essas, né, características. Número 2 é terra de cinza de lenha. 3, terra verde de goma. 4, aí como faz o adocicamento dessas terras, né? E 5, ele faz veia de terras que produzem. E 6, terra que produz veia de líquido de buiuiu, terra que produz veia de líquido de leite, terra que produz veia de líquido de abiú, 8, né? E 9, ele abre moendo a terra sem a mistura. Isso é operado pelo pensamento inteligível para que haja produção na terra. E na prática, isso funciona, né? Digamos assim, no nosso contexto indígena. Por isso que em Coimbra me perguntaram se isso poderia ser operado em outros mundos. Falei que sim, pode ser operado em qualquer lugar. Se tiver plantação de laranjas, de alguma plantação, a gente pode operar com isso para que tenha produção. Muito bem, aí dou exemplo aqui, um pouco de exemplo. Da mandioca, a gente opera com os tatus, com o pensamento inteligível, para que a mandioca seja igual, nutrida igual o tamanho de um tatu. A mandioca vai ficar bem gorda, digamos assim, nutrida. E os peixes aqui, eu coloquei ali como exemplo, né? Traíras e jandiá. A mandioca vai ser nutrida com o nosso pensamento inteligível, ela vai se transformar assim, num contexto de pensamento positivo, digamos assim. Tem esse contexto na nossa compreensão indígena, da produção do plantio. Mandioca, digamos assim, né? Muito bem, então é isso, né? Aí, eu acho que aqui já é o final, que eu coloco, né? Estando no centro da roça, a maniva, gente, a maniva para nós, no contexto era gente, era uma mulher, né? Aí ela é colocada pelo comum no centro da roça, pelo pensamento inteligível com o tambor. Aí ela toca o tambor, né? Aí como coloca lá, tu, 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 tu. Aí ela traz, digamos assim, esses elementos nutritivos de produção, né? Tem um convite, como eu coloco lá, né? É um convite e, nesse momento, todos os tipos de árvores, eles se ajuntam, né? Que estavam sobre a copa das árvores, recebem a ordem de ocupar o espaço sadio e fértil da terra. E aos frutos dos tipos de maniva, dá-se a ordem de corporificarem aos tamanhos grandes dos tipos de peixes, como jandiás,
traíras. Porque estes são os peixes grandes do tamanho de uma mandioca, né? Estes peixes são as fontes de energia, de fertilidade das manivas que são ordenadas pelo comum. Como efeito, e com este efeito, elas se produzem os frutos. Esta prática de diálogo de produção saudável e com fertilidade numa roça é uma pequena prática de sopro, né? Muito bem, então, nesta perspectiva, a construção da antropologia indígena na Amazônia caminha sob um viés de reflexividade indígena na valorização de suas práticas, entendidas como práticas tradicionais que não perturbam o mundo morada dos Waimaçã. São outros seres, né? A gente não perturba eles, a gente vive em diálogo. Uma cosmotécnica tradicional que envolve o uso da força do pensamento, inteligência e a prática de negociação antes do manuseio ou intervenção física a outros ambientes morados. Tem uma relação intrasocial entre maçã e vai maçã, que busca evitar agressões recíprocas ou a dominação de um com mais poder sobre o outro. Essa é a lógica da cosmotécnica e cosmopolítica tradicional indígena, né? Então, digamos assim, esse compartilhamento que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Aqui em Lisboa, na Universidade Aberta. Então, fico muito agradecido por este espaço, né? Caio, obrigado. Thank you, graças.